E aí, gente, tudo bom, professores? Vamos falar hoje sobre interdisciplinaridade. Há umas 2 semanas atrás, uma professora colocou no meu grupo VIP o seguinte: se trabalhar com interdisciplinaridade, não seria colocar a educação física a serviço de outras disciplinas. E, na verdade, não. Na verdade, é uma junção de conhecimentos para fazer com que os alunos entendam que a educação física, ela está junto com outras disciplinas, que o conhecimento, ele não é estanque, que ele não é separado, que ele não é compartimentalizado. Então, é nesse sentido que nós vamos conversar hoje, tá? O que acontece? Na década de 70, 80, a educação física, ela passava pela questão da esportivização, pela questão do tecnicismo. Na década de 80, essa visão começou a ser altamente criticada, e aí passou-se a pensar por que a educação física está na educação, está a serviço do quê? Né? E começou-se a se pensar, a educação física, ela precisa ajudar na alfabetização, ela precisa ajudar as outras disciplinas, então ela tem que estar meio que a serviço das outras disciplinas. Aí entendeu-se que não é por aí. Entendeu-se que a educação física tem os seus conteúdos próprios, tem o seu conhecimento próprio para se trabalhar. Isso no final da década de 90, porque na década de 90, uma das abordagens que ficou no auge foi a abordagem da psicomotricidade, porque a psicomotricidade, com os entendimentos vindos do Lebuche, realmente entendeu-se que se a criança não tiver um bom domínio de corpo, um bom domínio de lateralidade, um bom domínio de orientação espaço-temporal, isso vai gerar complicações na hora da alfabetização, do conhecimento das outras disciplinas, enfim. Então, chegou-se até cogitar em mudar a nossa área de conhecimento de educação física para a psicomotricidade, né? E talvez a gente se tornasse, então, não mais professores de educação física, mas psicomotricistas. E aí depois entendeu-se que a psicomotricidade tem um viés clínico, tem um viés de detectar problemas na questão do desenvolvimento da criança, tem uma avaliação mais clínica para poder ter uma intervenção para melhorar o aprendizado na escola. Então, entendeu-se, com os parâmetros curriculares escritos em 97, 98, principalmente em 2000, quando foram escritos os parâmetros curriculares para o ensino médio, entendeu-se, então, que a educação física ela tem os conhecimentos próprios e não está a serviço das outras disciplinas. Mas trabalhar com as outras disciplinas, trazendo o nosso conteúdo próprio e fazendo um trabalho interdisciplinar, faz toda a diferença. Então, vou compartilhar com vocês a tela aqui, para quem está assistindo esse conteúdo gravado ou está comigo aqui no Zoom, tá? Então, vamos falar aqui de interdisciplinaridade e eu trago para vocês aí a primeira tela. Interdisciplinaridade, então, é visto o quê? Como uma integração recíproca entre várias ciências. A educação física é uma ciência e cada disciplina dentro da escola é uma ciência. Então, percebe que é uma integração recíproca, ou seja, é uma linha de ida e volta, é um caminho, né, de duas vias. Então, não é assim, as disciplinas caminhando e a educação física a serviço. É uma troca de conhecimentos. É a construção do saber a partir da conjunção de várias áreas de conhecimento. Então, você tem uma junção de conhecimentos e levar o estudante a compreender que os conhecimentos têm relação entre si e não são divididos em compartimentos, tá? E aí, eu queria trazer para vocês quatro situações aqui que eu cheguei a viver na minha carreira, principalmente nos meus, nos meus últimos, posso dizer, 12 anos, até um pouco mais, nos meus últimos 14 anos, eu trabalhei com educação física
a partir do 6º ano, ou seja, Fundamental 2 e ensino médio. Então, o que acontece? A minha área de atuação é muito maior nessa questão aí, né? Apesar de eu ter experiência com todas as séries, com todos os níveis de ensino, mas como os meus últimos anos foram aperfeiçoando e me especificando com o Fundamental 2 e ensino médio, então por isso que eu trago muitos exemplos desses níveis de ensino, tá? E alguém aqui que estiver junto comigo quiser compartilhar alguma coisa, fique à vontade. Mas nós temos aqui, então, 4 que eu elenquei para a gente conversar um pouco hoje. Primeiro, trabalho de disciplina com conhecimentos interdisciplinares. É você, enquanto professor de educação física, pedir para que os alunos façam um trabalho e naquele trabalho ele não seja só voltado para o esporte propriamente dito ou para o conhecimento da nossa área específica apenas, mas trazer ali conhecimentos que sejam relacionados com com geografia, com história, com português, com matemática, enfim, você poder trazer algumas relações ali num trabalho que você peça aos alunos. E aí há de se fazer referências ao longo desse trabalho, tá? Segundo, projeto entre disciplinas, que isso é o que muitas escolas têm feito, trabalhar a questão de você dar um nome para um projeto e quais disciplinas podem estar agregadas a esse tema, né, a esse projeto desenvolvido. Depois nós temos estudo de campo, que é um trabalho fantástico. Eu passei durante muitos anos vivendo com a escola e atuando na questão de estudo de campo, né? De visitar lugares ou de viajar para lugares 2, 3, até 4 dias e fazer estudos pertinentes com várias áreas ali, inclusive a educação física fazendo parte. E, por último, o projeto entre séries. Tem escolas que têm investido nisso, de você propor atividades onde se faça os alunos de Fundamental 2 com Fundamental 1, por exemplo, ensino médio com Fundamental 2, ensino médio até com Fundamental 1, já fiz trabalho até de ensino fundamental 2 com educação infantil, enfim. Então vamos ver cada um deles agora aqui, ó. Primeiro, trabalho de disciplina, que é algo que eu acho bem interessante, né? E eu, como exemplo, eu trouxe aqui o resgate histórico do handball. Quando eu trazia esse trabalho para conversar com os alunos, eu pedia para que eles fizessem uma pesquisa, um resgate, e eu dividi aí em nove pontos de pesquisa para que eles fizessem, e o grupo ficava ali de 5 até 9 alunos, porque eles podiam dividir ali cada item de pesquisa para dois itens para cada aluno, ou se tivesse 9 alunos, um item para cada aluno. Então, ó, nesse trabalho, onde eu pedia um resgate histórico, olha quanta coisa que a gente consegue vislumbrar nesse trabalho aí, a gente discutia junto. Primeiros indícios, Odisseia de Homero, na Grécia Antiga. Então, eles verificavam na pesquisa que lá na Grécia Antiga, na Odisseia de Homero, que foi escrita por volta aí de 500, 600 anos antes de Cristo, se eu não estiver muito enganado, mas é bem antes de Cristo. Tem a Odisseia de Homero, que é uma literatura aí tradicional, que muitas escolas atuam nessa leitura, enfim, principalmente a área de filosofia, e eles identificavam lá que na Odisseia de Homero é verificado que existia, na época, um jogo usando as bolas para acertar um alvo, e alguma bola e acertar um alvo passando de mão em mão, tá? E aí depois, com isso, eles iam vendo o desenvolvimento histórico com expansão em outros países, com mudança de nome, chegando até inclusive na América do Sul, ali no século XVIII, século XIX, e até chegar
no final do século XIX, início do século XX, onde a Alemanha organizou um jogo com as regras desse jogo que já se jogava há muitos anos, mas foi se ganhando, né, novas formas de jogar, e até que a Alemanha decidiu, então, organizar as regras e dar o nome, né, de handball, ou handball, ou seria a bola na mão. Beleza. Aí depois eles viam, né, nesse trabalho, a gente discutia, a chegada no Brasil. Como que o handball chegou no Brasil? Trazido pelos alemães, né, vindo da Alemanha, na imigração. Então, quem estuda a história do Brasil, história da imigração, percebe que final do século XIX, início do século XX, teve muita imigração de europeus e asiáticos para o Brasil, vislumbrando uma nova vida, né? Vislumbrando assim, um recomeço de vida, né? E, inclusive, em 1908, né, o tão famoso Kassato Maru, que veio do Japão, trazendo tantos japoneses. Enfim, essas referências são bem interessantes. E, com isso, os alemães vieram para o Brasil e eles se estabeleceram aonde, gente? No sul do Brasil, no sul do nosso país. Exatamente pelo clima, que era mais parecido com aquilo que eles tinham lá. Apesar de ser bem mais ameno do que o que eles têm lá na Alemanha, né, principalmente, né, porque é norte da Europa, mas era um lugar onde se aproximava do clima. Ok, aí continuando aqui, então eles entendiam essa questão de vindo para o sul do país exatamente por causa do clima. E aí, com o passar do tempo, chegou no Brasil, chegou em São Paulo através de um congresso, tá, que foi estabelecido na primeira metade do século passado, e aí entenderam, chegou no Brasil, em São Paulo, por conta de um congresso, de um professor que trouxe lá do sul, trouxe o handball para que o estado de São Paulo conhecesse. E aí, ok, então começou a se estabelecer aqui no nosso estado. Na década de 50, houve uma transição do handball de campo para o handball de quadra. Esse era um esporte que era altamente já jogado na Europa, e como lá o frio é muito rigoroso, neva lá no inverno, então começou-se, e eles jogavam em campo de futebol, ou seja, era num espaço muito maior do que o handball de quadra que nós jogamos hoje. Então, o que acontece? Foi começado a se jogar o handball na quadra, para se experimentar, ou seja, em local fechado, né, onde mesmo com a neve, mesmo com o frio, era possível de se jogar em quadra fechada. Na década de 60, teve o primeiro campeonato mundial de handball de quadra, e foi a primeira vez que tinha mais times jogando em futebol de quadra do que handball de quadra do que em handball de campo. Com isso, teve a transição, onde começou-se a se jogar handball de quadra, e o handball de campo praticamente ele não existe mais, né? Assim, muitos alunos acabam sabendo que existiu handball de campo fazendo essa pesquisa aqui, porque eu mesmo nunca vi um handball de campo. Talvez você que esteja me assistindo aqui nunca tenha visto um handball de campo. E aí, gente, continuando, com essa questão que eu vou mostrar aqui agora, é que a gente vai entender, e que os alunos vão entender por que tem handball dentro das escolas. Porque quem é que joga handball se não for na escola? É algo que nos chama a atenção, né? A gente, assim, pelo menos na minha infância, na adolescência, a gente não se organizava para ir jogar handball. Desculpa o barulho. A gente não parava para jogar handball na rua, jogar handball na quadra do bairro,
né? A gente não tinha isso, e a gente não vê isso acontecer normalmente, né? O que a gente vê é o pessoal jogar futebol, voleibol a gente vê, jogar basquetebol sim, mas handball, né? Assim, quem é que compra uma bola de handball para jogar? A não ser alguém que seja muito fissurado, que seja muito fanático, né? Ou alguém que participa de time de handball e gosta muito, e aí ele sempre, quando pode, é, arranja algum grupo de amigos para jogar handball, mas não é comum brasileiro jogar handball. Então, por que se ensina handball nas escolas como se fosse algo comum, como se fosse algo da nossa cultura, né? Então, olha só, na década de 70, teve a popularização do esporte nas escolas devido aos JEBs, eram os Jogos Estudantis Brasileiros, criados em 1971 pelo regime militar. E por conta dessa esportivização, eu escrevi aqui embaixo na apresentação, a abordagem esportivizante, é por conta dessa abordagem que os esportes passaram a ser prioridade nas escolas, nas aulas de educação física. E com essa popularização dos esportes, das escolas, saindo para jogar com outras escolas, inclusive entre outros estados, é que o handball acabou sendo popularizado, assim como os outros 3 esportes. E é por isso que hoje se joga tanto os 4 esportes, que a gente chama de quarteto fantástico: futebol, basquete, voleibol e handball. Nós temos que desnaturalizar, porque educação física não é os 4 esportes. 4 esportes faz parte de uma unidade temática chamada esportes. E mesmo assim, existem tantos esportes, a Base Nacional Comum Curricular faz uma divisão tão fantástica, na minha opinião, né, de dividir os esportes em 7 categorias diferentes, né, que você tem ali os esportes de marca, os esportes de precisão, os esportes técnico-combinatórios, esportes de combate, esportes de... me fugiu agora aqui, esportes de campo, e, de rede, quadra dividida, esporte de campo e taco, enfim, é uma categorização tão grande que você tem que sair do Quarteto Fantástico. Mas, enfim, com tudo isso, gente, a criançada, né, os adolescentes ali, eu fazia esse trabalho com adolescentes de 8º ano, entendia-se a questão do porquê da educação, do handball nos nossos dias sendo jogado, né, nas escolas. E olha só, quais os conhecimentos que são contemplados nesse trabalho que eu passava para eles? Tinha a questão da geografia, de falar da Alemanha, de falar da Grécia, de falar do sul do nosso país, de falar de São Paulo, enfim. Aí a história, questão de migração, questão de cronologia, quando se fala de clima, o clima do sul do país, né, relacionado à Alemanha, que, guardadas as devidas proporções, a transição do esporte de campo de quadra, handball de campo para handball de quadra, exatamente pelo frio, exatamente pela questão da neve, pela questão do frio, do inverno rigoroso, e questão de política, quando a gente fala aí do regime militar, quando a gente fala da influência do militarismo na questão esportivizante, mudando a abordagem da educação física no nosso país, a questão da literatura. Então, olha quantos elementos, quantos conhecimentos podem ser agregados num simples trabalho de educação física, tá? Ok, agora entramos então no segundo, que fala de projeto entre disciplinas. Então você escolhe, né? Na verdade, não eu, professor de educação física, mas numa reunião de professores, numa reunião pedagógica, junto com coordenação, fazendo um trabalho de rede, entendendo que o conhecimento ele não é compartimentalizado, os professores, junto com a coordenação, decide algum projeto a ser desenvolvido no próximo bimestre ou naquele ano, em algum momento do ano. O colégio onde eu trabalho tinha um projeto maior do ano,
tá? Então, no sexto ano tinha um projeto, sétimo ano tinha outro projeto, e assim por diante. E esse projeto maior sempre culminava com uma viagem de 2, 3, 4 dias, dependendo da necessidade. E eu coloquei aqui como exemplo um trabalho feito logo no início do ano com os alunos desculpa o barulho, com alunos de sexto ano, que é o seguinte: parque como espaço de lazer e integração da comunidade. E, gente, esse trabalho, né, de desenvolver a questão do parque, né, não o parque de diversões, aquele pago, mas um parque aberto ao público. Tá? Então, nós fazíamos uma visita ao Parque da Água Branca. E eu elenquei aqui algumas disciplinas que entravam ali no Parque da Água Branca, que fica no bairro de Perdizes, né? Na verdade, entre Perdizes e o bairro da Água Branca, né? Então, ali, geografia e história entravam na questão do Museu de Geografia. Então, ali tinha um estudo dentro desse museu, de mais ou menos meia hora, 40 minutos. Aí estudava-se a questão da topografia do lugar, a história do parque na comunidade, os próprios monumentos ali, as próprias construções que tem dentro do parque e que são tombados pelo patrimônio histórico, enfim. Aí você tem a questão de ciências, que estuda a vegetação daquele parque, os biomas existentes ali no parque, os próprios animais que vivem ali, a questão de preservação. A professora, inclusive, fazia os alunos pegarem restos de lixo espalhados pelo chão. Claro, colocavam uma luva, mas pegavam para eles perceberem a quantidade de lixo que era jogado no chão e a falta de consciência que as pessoas muitas vezes têm no trato, né, com a preservação do meio ambiente. Lá no Parque da Água Branca, na entrada principal, tem uns vitrais, e naqueles vitrais retratam alguns elementos onde a professora de arte trazia um questionamento com relação a esse grupo, a esses vitrais. A língua portuguesa pedia para que fossem feitos relatos de experiências do que eles vivenciaram nessa visita. Professora de inglês entrava, eu não citei aí, mas também entrava com questões relacionadas ao parque e palavras em inglês que poderiam ser relacionadas. E por último, e não menos importante, né, acabei colocando por último aqui para que você pensasse, puxa, mas o que a educação física faria ali? Eu poderia fazer, por exemplo, brincadeiras, né, usando o parque como espaço de lazer ali, né, para brincadeiras, mas eu trazia para eles uma dança circular, para que eles tivessem um momento de integração entre eles, não um momento de competição, e era bem interessante essa relação de trazer uma dança da antiguidade, uma dança cultural aí de outro momento, né, de outro momento histórico, e eles dançavam porque ali no Parque da Água Branca e em alguns parques de São Paulo tem muitos grupos que vivenciam danças circulares, porque o ambiente propicia para isso e a própria convivência entre as pessoas colabora para esse ambiente, tá? Maravilha. Estudo de campo. Gente, eu gosto de citar sempre como exemplo a viagem que nós fazíamos para Paraty. Para Paraty, você tinha ali história. Gente, Paraty é impregnado de história. É a primeira cidade, para quem entra ali, para quem nunca foi, na estrada Rio Santos, quando você atravessa atravessa como é que fala? A divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro é uma das primeiras cidades já que você acessa ali, fica bem no sul do Rio de Janeiro, né? Então, história tem de monte recheado, geografia, ciências, biologia, tem muita coisa ali
que você pode trazer de conhecimento, né, nessa interdisciplinaridade. E educação física eu ia junto, porque nós tínhamos a parte do mergulho, e aí eu conversava com eles, trazia um conhecimento antes, conhecimento prévio, fazendo uma diferenciação entre mergulho livre, mergulho com escafandro, enfim, utilização de snorkel, a questão da própria da pessoa ter um cuidado com si mesmo enquanto estiver mergulhando. Depois, em um outro dia, nós fazíamos uma visita ao manguezal, e para chegar nesse manguezal, a gente ia de baleeira e depois usava um caiaque. Então, a questão do caiaque como um esporte, mas também como um objeto de locomoção indígena, a gente conversava sobre a questão da remada, a força que se tem que se fazer e qual é o direcionamento. Então, é uma consciência corporal necessária ali para que a pessoa possa ir para o lugar certo. E quantas crianças tinham uma dificuldade tremenda, porque ela queria ir para a direita, e se você quer ir para a direita, você tem que remar para a esquerda. Se você quer ir para frente, você tem que remar para trás. Então, você tem que pensar ao contrário. Então, a criançada queria ir para a direita e colocava o remo na direita. Então, quer dizer, o caiaque começava a ir para a esquerda. Então, essas discussões com eles, para a gente depois repensar a consciência corporal, era algo bem interessante. Depois, a questão da trilha, porque nós fazíamos uma trilha para chegar numa tribo indígena e numa tribo quilombola que tinha lá em Paraty. E aí eu falava com eles sobre a questão, qual é a nossa postura com relação à vivência como é que fala, em trilha, como que nós devemos preservar o meio ambiente onde nós estamos andando, o próprio cuidado de ser cooperativo com aquele que está andando junto com a gente, enfim, eu tinha vários elementos aí para tratar com eles quando estávamos indo para Paraty. E é claro, por causa dessas demandas de caminhada que a gente fazia na cidade, né, a trilha, a questão do mergulho, alguém que está preparado para essa parte corporal é algo assim de extrema importância e segurança para os próprios alunos, tá? E por último, que eu elenquei para hoje, projeto entre séries. Projeto entre séries é quando você, numa reunião de professores, com outras séries, então, entre séries e muitas vezes entre níveis de ensino, os coordenadores sabem o que cada série está trabalhando ou vai trabalhar ao longo daquele ano. E quando eles percebem que há uma conexão de algo que um professor de uma série X está trabalhando e que pode fazer conexão com alguma série anterior, é bem interessante, porque aí você coloca, né, os adolescentes como protagonistas, pode colocá-los como aqueles que direcionam as atividades para as crianças que estão participando ali das atividades, tá? Então, nós já tivemos elementos desse. Então, nós, por exemplo, gostávamos muito de fazer uma atividade junto, assim, os alunos de sexto ano, junto com os alunos de quinto ano, numa questão de transição. Então, os alunos de sexto ano faziam apresentações de dança para os alunos de quinto ano, apesar que isso não é um trabalho interdisciplinar, mas é um trabalho entre as séries. E as crianças, quando aprendiam, assim, montavam, criavam jogos com o professor de Fundamental 2, eles apresentavam junto com para os alunos de Fundamental 2, e aí eles vivenciavam, eles jogavam juntos, e era bem interessante essa questão do respeito dos mais velhos com os mais novos, o cuidado com os mais novos. Então era algo aí bem interessante. Teve um outro momento que nós trabalhamos a questão de Jogos Paralímpicos, que eu estava desenvolvendo com alunos de sexto e sétimo ano, e nós tivemos uma vivência com crianças da educação infantil, que, se eu não me engano, eles tinham 5 anos de idade, e eles estavam vivenciando com as professoras a questão dos órgãos do sentido. Então, olha que legal, a gente fez um projeto aí, onde nós trabalhamos o Go Ball com as crianças. Então,
vendava-se os olhos, tem até alguns vídeos bem interessantes mostrando essa questão. Os adolescentes ensinavam as crianças como jogar esse jogo, e aí os adolescentes ajudavam as crianças a se orientarem no espaço, a jogar a bola que nós tínhamos, uma bola com guiso, que fazia barulho, para elas se movimentarem. Então foi uma integração ali bem interessante de trabalhar a questão da falta da visão, né, que são os órgãos do sentido, junto com o jogo paralímpico, que é o goalball. Então, aí são alguns elementos que eu trouxe para a gente pensar um pouco essa questão da interdisciplinaridade. Então, veja que cada disciplina está aí trazendo o seu conhecimento para agregar e aumentar o conhecimento entre as séries e perceber que os conhecimentos têm relação entre si e que eles não são compartimentalizados, tá? E para encerrar essa nossa fala, eu quis trazer aqui uma visualização do que acontece no mundo ao nosso redor, trazendo o futebol, que é um elemento muito próximo da gente, que faz parte da cultura brasileira. Nós respiramos futebol praticamente, né, aí, com muita constância. E olha como a gente vê a interdisciplinaridade no futebol. O jogar futebol, você não tem só o treinador ali ensinando a técnica que ele quer desenvolver, como é que fala? Os esquemas táticos que ele quer desenvolver. Não. Você tem aqui do lado esquerdo da minha tela, você tem ali o preparador físico, porque você jogar um futebol de alto nível sem preparação física, você não consegue o rendimento que precisa. Só que se você tiver preparação física, sem o treinador que te diz para treinar jogadas ensaiadas, para dizer como que ele quer a movimentação, quem que ele quer que jogue no ataque, no meio, na defesa, qual é o sistema tático que vai se utilizar, se vai ser o 4-4-2, se vai ser o 4-3-3, enfim, né? Então, os dois estão jogando, trabalhando juntos ali. Porém, há necessidade também de que se tenha um psicólogo, alguém que trabalhe com a psicologia esportiva, entenda o que vai na cabeça do esportista, e ele também atue no sentido de melhorar, de aumentar a autoestima dos esportistas. Porém, no jogo de futebol ao vivo, normalmente não se tem ali o psicólogo junto. Quem é que faz essa função? É o técnico. É o técnico e quem está estimulando ali do lado de fora do campo. Quando entra-se para o vestiário, é o técnico que dá a bronca que precisa dar, ou ele dá o carinho que precisa dar, ou ele dá o incentivo que precisa dar. Eu me lembro aqui 2 exemplos bem interessantes que me marcaram assim, visualmente falando. Um deles foi, acho que há uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos, o técnico Cuca, ele estava no Palmeiras na época, e ele percebeu que tinham alguns jogadores que estavam com algum problema ali psicológico e não estavam tendo o rendimento que precisava. O que a televisão acabou filmando? Ele sentando do lado desse jogador e de um outro e mais um lá e batendo um papo. Ali ele não estava sendo um treinador, ali ele estava sendo um psicólogo, ele estava tentando entender o que estava acontecendo psicologicamente com aquela pessoa. Então, o treinador não é só aquele que ensina a técnica, é aquele que também vê esse lado humano. Eu esqueci de colocar aí a imagem, né, do que vocês estão vendo, mas do massagista. O massagista também está ali no campo, porque num determinado momento precisa entrar o conhecimento do massagista para que possa fazer ali algum atendimento rápido para que o jogador possa entrar em campo. Coloquei essa imagem aí de um campo de futebol em muita altitude. Todo mundo sabe, né? Ou pelo menos se não sabe, fica sabendo agora, mas acredito que isso é um conhecimento comum, de que quando há um jogo que algum time do Brasil vai jogar na Colômbia, ou seja, e ali em mais de 2.000 metros de altura, se você não tem um conhecimento de que a altitude faz a diferença, e aí mexe com questões de física, porque a bola, como lá o ar é um pouco mais rarefeito, né, e o atrito é menor,
a bola ela percorre os espaços mais rápido, mais rapidamente. E se eu não me engano, a bola fica um pouco mais leve por conta exatamente da altitude. Então, quando algum aluno na escola pergunta assim, né? Puxa, mas para que eu estou aprendendo isso? Para que eu vou usar isso na minha vida? Que sentido tem? E ele tem razão. Então, é necessário que faça-se uma conexão do que ele está aprendendo com a realidade. Então, quer dizer, é necessário saber de física, saber que a altitude influencia sim, influencia tanto na questão da bola, na questão, né, da velocidade da bola, na questão do peso da bola, quanto também a questão da respiração. Eu coloquei essa imagem do lado aí de um jogador argentino passando mal e precisando de oxigênio, porque quem mora em altitude elevada tem uma questão aí de adaptação a essa menor quantidade de oxigênio naquele ambiente. Mas nós não, nós que moramos em altitudes bem mais baixas, quando vamos jogar nesses ambientes, precisamos economizar energia. E é por isso que quando tem um jogo em altitude elevada, é importante que os times se desloquem para esses lugares com alguns dias de antecedência, não é para viajar para lá com um dia antes do jogo, porque é necessário essa adaptação. Então percebe que esses conhecimentos aparecem dentro de um jogo futebol, né? Então você entra aí vários conhecimentos para a gente entender que o mundo é interdisciplinar e a escola cai na visão compartimentalizada de conhecimento. É claro, é muito importante você ter o conhecimento mais profundamente nos aspectos das disciplinas. Isso é necessário, mas é importante também que se trabalhe essa questão de redes, de fazer conexões, de fazer relações entre as disciplinas para que o aluno entenda a relação que há entre uma coisa e outra, tá? E aqui, então, eu encerro a minha fala. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha relevância, que tenha feito sentido e ajudem vocês que estiverem trabalhando em escola a pensar um pouco, né, dar alguma ideia, dar algum norte aí do que fazer para trabalhar com outras disciplinas em relação à parte interdisciplinar de como a educação física agregar com outros conteúdos. Então é isso, gente. Um abraço para vocês e a gente se vê na próxima, viu? Obrigado por estarem junto comigo. Um abração.